Introdução. Antes de começar qualquer laboratório, sempre pensamos no material que poderia nos ajudar em nossas atividades práticas. Foi aí que surgiu a ideia de prototipar uma fonte de tensão regulável. O desenvolvimento dessa fonte não só permite um auxílio laboratorial futuro, economizando tempo e possibilitando um controle melhor da tensão que usamos para alimentar os circuitos feitos em aula, como também permitiu nos desafiar a colocar nossos conhecimentos obtidos no laboratório de eletrônica analógica e, claro, em outras disciplinas do curso até então. Objetivos. Os objetivos desse trabalho, como diz a norma da faculdade, foram separados em um principal e três específicos. O objetivo principal era construir uma fonte de tensão ajustável utilizando os componentes solicitados pelo professor, como diodos, transistores BJT e MOSFET. Já os objetivos específicos são separados em três. O primeiro é aplicar os conhecimentos adquiridos na disciplina de Eletrônica Analógica 1 e outras já cursadas anteriormente. O objetivo específico 2 era adquirir habilidades de edição e produção de vídeos, bem como a habilidade de gravar a própria fala e explicação de um assunto específico, mostrando o domínio do mesmo. Já o objetivo específico número 3 e último era adquirir habilidades na escrita técnica e na formalidade com qual o trabalho se encontra, respeitando e preservando as normas impostas pela universidade. Nosso circuito pode ser dividido em três partes principais. A primeira parte, cuja tem a função de retificar, é feita com quatro diodos e um capacitor, sendo que esses quatro diodos têm como objetivo pegar a tensão de corrente alternada da fonte e transformá-la em corrente contínua, sendo feita uma retificação de onda completa. Já o capacitor transforma a tensão mais linear, deixa a tensão mais linear. Em relação à segunda parte, que é feito com NMOS, MOSFET do tipo NPN, mais um potenciômetro, é feito para a regulagem de tensão, cujo é feito através do potenciômetro. Já na terceira parte, ocorre a função da limitação da corrente de saída, e isso serve para sua proteção. Na etapa de simulação, utilizamos o software QX, o mesmo software utilizado para realizar as simulações das práticas realizadas em sala de aula. Para a montagem do circuito, o separamos novamente em três principais blocos: o bloco de retificação, o bloco de controle de tensão e o bloco limitador de corrente. No primeiro bloco, usamos os seguintes componentes: uma fonte de tensão alternada para simular uma tomada de 110 volts, um transformador regulado para transformar 110 volts em 15 volts, diodos 1N4001 retirados da biblioteca do QX, e por fim um capacitor de 2200 microfarad. Já no segundo bloco, o bloco de controle de tensão, utilizamos um potenciômetro de 100 kΩ, um resistor de 39K e um MOSFET do tipo N com o código IRF540, também retirado da biblioteca do QX. Para o último bloco, foram usados dois resistores de 6.8 ohm e um transistor BJT 2N3904. Também retiramos esse transistor da biblioteca do QX. Para testarmos se o primeiro bloco estava funcionando corretamente, utilizamos duas ponteiras de tensão, uma na saída da ponte de diodos e outra no capacitor. Com isso, confirmamos, a partir dos resultados encontrados nos gráficos, que a onda de entrada estava sendo retificada. Já para testar o segundo e terceiro bloco, utilizamos uma única ponteira de tensão conectada na saída do circuito. Testamos diferentes regulagens do potenciômetro e com isso confirmamos que com a variação de resistência no potenciômetro, a saída também variava, mais uma vez confirmando que o circuito estava operando corretamente, já que o transformador está reduzindo a tensão de 110 volts para 15 volts, a ponte de diodos está retificando essa onda, e o capacitor está deixando a onda linear, desse modo transformando corrente alternada em corrente contínua. Agora, na implementação do circuito na prática, precisamos alterar um pouco os materiais usados, devido à disponibilidade dos mesmos.
No bloco de retificação, utilizamos um transformador de etapa central, de 110 para 12 volts, diodos 1N4007 e um capacitor de 2.200 microfarad com tensão de 50 volts. Para o bloco regulador de tensão, usamos o MOSFET NMOS IRF540A, um potenciômetro de 10K e um resistor de 390K. Por fim, para o limitador de corrente, usamos um transistor NPN 2N3904 e dois resistores 6R8. Os equipamentos utilizados para a montagem do circuito foram uma protoboard, um dissipador de calor junto de pasta térmica e mica, que foi colocado junto ao MOSFET para evitar que o mesmo aquecesse. Já os instrumentos utilizados para realizar as medidas e testes no circuito foram um multímetro, que foi ligado na saída do circuito, para confirmarmos que a tensão estava sendo regulada, e um osciloscópio, que foi conectado na entrada do circuito, para comprovarmos que a mesma estava sendo retificada. Para a montagem do circuito na matriz de contato, utilizamos o diagrama esquemático do circuito, junto dos datasheets dos dois transistores, para que todas as ligações fossem feitas corretamente. Considerações finais. Falando um pouco das dificuldades que encontramos até concluir o projeto, temos que citar a complicação na escolha do circuito a ser montado, demonstrando um certo grau de dúvida e até medo em tomar decisões. Complicações essas que foram superadas ao final do projeto, claro. Outra dificuldade importante a ser mencionada foi a revisão da teoria antes da montagem e prototipagem do circuito, tendo um desafio no encaixe de horários para todo o grupo poder se reunir e formular os componentes a serem usados, e claro, a metodologia científica por trás da combinação desses componentes, criando assim a fonte de tensão regulável. Depois da superação dos desafios, que são comuns e importantes na vida acadêmica de cada estudante, decidimos opinar sobre implementações futuras no projeto, um tópico muito importante e solicitado em TCCs. Uma dessas implementações futuras é um multímetro no circuito para ter um melhor retorno das regulagens, um circuito de regulação de corrente e, claro, um sistema de LEDs para um feedback visual de regulagem.